O sofrimento humano, ele pode ser agrupado, tá, em 5 grandes feridas. E aí na semana passada a gente falou sobre a rejeição e hoje a gente vai falar sobre a segunda grande ferida emocional, que é o abandono. O abandono é um estado emocional. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto abandonada. Então é um estado emocional onde eu me sinto preterido, eu me sinto deixado de lado, sabe? Eu me sinto esquecido, eu me sinto desimportante, eu me sinto não amado. Então, é um estado emocional onde eu literalmente entendo que eu fui colocado para escanteio. Eu me sinto assim, não é só um entendimento racional. Por isso que é um estado emocional. Eu me sinto dessa forma. Ok? Então, todos nós queremos o quê? Queremos ser aceitos, queremos ser amados. Isso é da natureza humana. Nós temos uma natureza relacional. A gente gosta de se relacionar, tá? E aí eu tô falando de amigos, de familiares, dos nossos parceiros amorosos. A gente gosta de se relacionar. A gente gosta de ser percebido, notado, acarinhado, reconhecido. Isso não é carência, isso faz parte da natureza humana que é relacional. Então, se acontece alguma coisa e eu me sinto verdadeiramente, né, com todas as células do meu corpo, porque é um estado emocional, e eu me sinto deixado de lado, isso vai gerar em mim essa ferida emocional do abandono, ok? Então, assim, a pessoa tem um comportamento, eu recebo aquele comportamento, eu sinto aquele comportamento daquela pessoa, é um comportamento desinteressado a meu respeito, é um comportamento que não me prioriza, é um comportamento daquela pessoa que me deixa de lado, me deixa para escanteio, eu me sinto menos importante do que qualquer outra coisa na vida daquela pessoa, e isso já gera em mim esse estado emocional de abandono, tá? Então eu me sinto abandonado de verdade, ok? Não é um achismo, eu me sinto assim abandonado, tá? Então, eu falei semana passada que a gente tem aí algumas necessidades básicas, né? A necessidade de ser amado, notado, reconhecido, né? De pertencer, né? O direito de poder errar, o direito de ser ouvido. Quando eu me sinto negada ou negado nos meus direitos, é que as feridas começam a se abrir. A rejeição gera raiva. Normalmente o abandono, ele gera uma apatia, ele gera uma culpa, ele gera uma vitimização, ele gera uma baixa energética. Então são coisas diferentes, embora estejam interligadas. O rejeitado pode se sentir abandonado, com certeza, tá? Mas são coisas interligadas, mas são coisas diferentes. Com essa introdução aí que eu fiz do assunto, né? Vocês concordam que o abandono é um estado emocional no qual eu me sinto indesejado, eu me sinto deixado para trás, eu me sinto descartado, eu me sinto negligenciado? Vocês concordam com essa definição que a inteligência emocional traz? Quando eu falo de abandono emocional, eu estou falando o quê? De mim, né? Eu estou falando da maneira como eu me sinto quando eu tenho que lidar com o abandono. E como é que eu me sinto? Eu me sinto literalmente deixado de lado, indesejado, não amado, né? Descartado, negligenciado, deixado para trás. É um estado emocional que desperta em mim tudo isso, tá? E aí, qual é o problema disso? É que normalmente o abandono, ele é o quê? É uma ruptura que acontece, tá? Numa relação, seja de amizade, familiar, uma relação amorosa. Eu tenho uma ruptura por decisão unilateral, porque é muito difícil. Vamos falar de uma relação amorosa, por exemplo. É difícil que os dois terminem juntos, né? Normalmente um termina, o outro aceita, tá? Mas quando a gente está falando aqui do abandono, eu não estou falando nem da pessoa que tomou a decisão de abandonar. Eu estou falando do abandonado, da pessoa que se sente abandonada, da pessoa que se deixa deixada para trás. E aí eu tenho uma ruptura
que normalmente é unilateral, é um lado que decide abandonar, e o abandonado, ele tem que lidar o quê? Com o seu estado emocional. Ele tem que recolher os caquinhos, porque a verdade é que o mundo não para que você se conserte, o mundo não vai parar de girar, né? Você vai ter que continuar de alguma maneira, de alguma forma, porque nada vai parar. Você vai ter que encontrar maneiras, meios, mecanismos para você conseguir se manter de pé, conseguir se curar, sabe? Conseguir, às vezes, juntar os pedacinhos, porque, às vezes, o golpe é muito duro, como a nossa amiga aqui nos relatou, que foi abandonada grávida. Quando a gente está grávida, já é um momento de fragilidade. Imagina você ser abandonada grávida. Então, você vai ter que desenvolver mecanismos para você se manter de pé, para você literalmente juntar todos os seus caquinhos e seguir adiante. Existem alguns sinais que são muito característicos de quando a gente está aí dentro de uma relação onde a gente está se abandonando. Porque ninguém termina uma amizade, ninguém termina uma relação amorosa, né? Ninguém termina uma parceria, uma relação profissional. Assim, normalmente a gente vai abandonando. É um processo de abandono, tá? Que vai não é reverberar a palavra, mas que vai culminar na decisão propriamente dita, na ruptura, ok? Então a gente tem um processo de abandono, onde a gente vai abandonando aquela relação no dia a dia, seja no trabalho, na família, na amizade, nas relações amorosas. E aí aquilo que não é cuidado, sabe? Aquilo que é deixado de lado, aquilo que não é priorizado, vai gerando o quê? Crise naquela relação, até que a ruptura unilateral, ou seja, uma pessoa decide que aquilo ali acabou, que não está mais dando certo, né? Até que essa decisão vem. Mas, gente, abandono normalmente é um processo, tá? A gente vai abandonando as pessoas, ou a gente vai se abandonando, ou as pessoas vão nos abandonando. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então existem sinais de abandono, tá? Um grande sinal é quando dentro das relações a gente só fala de questões superficiais e rotineiras. Sabe quando a gente não aprofunda em nada? A gente não fala sobre a gente, sobre projeto, sobre sonho, você não aprofunda. É aquela relação superficial, é aquela relação que só fala de coisas rotineiras, fica ali na zona de conforto e acabou, né? É um sinal de que essa relação ela pode estar sofrendo um processo de abandono. Um outro sinal é quando, num grupo, tá? Eu não dou atenção ao meu parceiro e ele também não me dá atenção, e a gente dá atenção para os amigos, né? A gente se abandona na conversa. E eu não estou falando de um fato isolado, eu estou falando de um processo, de algo que é constante. Toda vez que a gente está em grupo, né? Aquela pessoa se dedica só aos amigos e você fica o tempo todo de lado. É também um sinal de que essa relação ela pode estar sendo sofrendo por abandono, tá? Desconfiança. Desconfiança em que sentido? No sentido de que a relação está comprometida a ponto de eu achar que eu não posso mais contar com você. Porque se a gente só fica no campo da superficialidade, né? Se a gente só fica ali nas questões rotineiras, a gente não aprofunda mais, talvez eu já não esteja mais contando com você. E quando eu não conto mais com você numa relação, a gente começa a ter toda uma sorte de desconfiança, porque a gente perde ali aquela união, aquela intimidade, aquela parceria, e aí a desconfiança das mais variadas, ok? Né? Desinteresse pelo afeto do outro também é um sinal, porque nós somos seres relacionais. Nós gostamos de beijo, de carinho, de conversa, de carícia, de abraço. E se eu estou desinteressado ou desinteressada, né, afetivamente pelo meu parceiro, é um sinal, sim, de que a gente está se abandonando, tá? E um último sinal é quando um dos dois se sente muito sozinho, embora o outro parceiro esteja ali, né, teoricamente compartilhando a vida com você, mas você sempre se sente sozinho. Também é um sinal de que essa relação está sofrendo com o abandono.
já que o abandono é um processo, eu preciso estar atento, eu preciso estar alerta para os sinais, né? Não é em ficar empurrando a relação com a barriga, não. Ainda mais se for uma relação que importa para você, tá? Às vezes, falta de atenção não é desinteresse. A gente precisa estar atento aí aos sinais. Às vezes, falta de atenção é porque o outro tá com a cabeça quente, não tá sabendo lidar com ele próprio. Nem sempre falta de atenção é desinteresse. Então, a gente precisa estar muito atento aos sinais, certo? Então, aí, ó, primeiro sinal é quando a gente não aprofunda a relação. A gente só fala sobre questões rotineiras e superficiais. Eu não falo de mim, eu não falo das minhas dores, das minhas alegrias, dos meus sonhos, das minhas intenções, sabe? Eu literalmente não falo e também não pergunto do outro, não. Ah, e aí, como é que foi seu dia? Foi bom. E o seu? Foi legal. Acabou a conversa. Fique bom. Tá com fome? Quer comer? Vou esquentar. A gente fica no campo da superficialidade, a gente não aprofunda. É um sinal de que vocês estão se abandonando ou de que aquela pessoa está abandonando essa relação. Não que isso vá causar uma separação, uma ruptura, mas se não for cuidado, a chance é que vai desgastar tanto ao ponto de a gente ter sim uma ruptura. Outro sinal, claro, é quando a gente está numa rodinha de amigo e a gente não se dá atenção. Porque vamos lá, se eu tô com uma amiga e no grupo de amigos eu falo com todo mundo, menos com ela, tem alguma coisa errada, né? Se eu tô com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu parceiro, seja quem for da minha família, a gente tá num grupo, batendo um papo, conversando, brincando, a vibe lá em cima, e em nenhum momento eu troco com essa pessoa que tá do meu lado, é claro que a minha mãe vai se sentir abandonada, o meu pai, a minha irmã, o meu marido, o meu filho, vão se sentir abandonados, né? Eu troco com todo mundo, eu me relaciono com todos, eu não me relaciono com a pessoa que tá do meu lado, tem alguma coisa estranha, mas tem a ver com o primeiro sinal, que é a superficialidade. Como eu não tô com profundidade com essa pessoa, eu não tô aprofundando muito com ela, nossa relação tá meio balançada, tá meio abandonada, e nem sempre um abandono gera uma separação de verdade, às vezes é só um momento, mas como a relação tá fragilizada, às vezes eu não consigo mesmo interagir não, tá? E não é nem por maldade não, é porque a gente tá sem assunto, a gente tá tão superficial que a gente não tem o que conversar. Ok? Que também gera uma desconfiança. Eu sinto sinceramente que eu não posso contar com aquela pessoa. E isso, gente, vai contribuir para o estado emocional de abandono. Se eu sinto que eu tô com você, mas não posso contar com você, eu já tô me sentindo abandonado nessa relação. Tá? Desinteresse pelo afeto é um sinal claro. Né? Se eu tô desinteressada afetivamente por você, e a gente sabe que todo ser humano é relacional, tem alguma coisa de muito estranha nisso. Tem alguma coisa que não está funcionando, né? E também quando eu me sinto sozinho o tempo todo. Não existe isso de eu estar numa relação e eu estar me sentindo o tempo todo sozinho, sabe? Mesmo que eu tenha alguém ali do meu lado. Tem alguma coisa errada. Então são alguns sinais que a gente precisa estar muito atento, tá? A vida vai dando sinais. E a gente precisa estar atento, aberto. O problema é que a gente tem medo. Medo, por exemplo, de ser abandonado. Medo que a relação acabe. Aí o que a gente faz? Vai jogando tudo para debaixo do tapete. Eu não quero ter que lidar com isso. Entende? Faz sentido para vocês? Eu não quero ter que lidar com isso. Então eu vou fingindo que não estou vendo. Aí a gente fica numa relação vazia, frustrada, numa relação muitas vezes de desamor, porque eu não tenho a coragem de encarar a realidade, porque encarar a realidade dói demais. E encarar a realidade pode colocar o outro contra a parede. E será que eu quero colocar a pessoa contra a parede? Será que eu quero lidar com o abandono de fato? Tem muita gente aí vivendo meia relação com medo de se abandonar. Não tem uma relação inteira, vive meia relação. Prefere isso do que ser abandonado. Quando eu me sinto abandonada, quando eu me sinto abandonado, e é uma ferida emocional, é algo que me dói muito, é algo que eu não quero lidar com aquilo, tá? Pelo menos não nesse momento. E aí eu tento colocar para debaixo do tapete. Eu uso
uma fita, eu uso um band-aid, eu mascaro a minha dor do abandono. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu mascaro? Qual é a máscara que eu uso na ferida emocional do abandono? É a dependência emocional. Como é que é isso, Fernanda? Bom, eu fui abandonado, fui abandonada, doeu demais, eu não quero ser abandonado novamente, então eu começo a me sujeitar, a aceitar qualquer coisa, a me relacionar a qualquer preço, a demonstrar para o meu parceiro que eu sou dependente emocionalmente dele, tá? Para o meu parceiro, para minha parceira. Eu me demonstro fragilizada para sensibilizar o meu parceiro para que ele não me deixe. E qual é o gatilho que aciona tudo isso? O medo da solidão. Então, porque eu tenho medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, porque eu fui abandonado ou abandonada lá atrás e eu sei o quanto isso dói, porque eu tenho medo de encarar isso, eu tenho medo de lidar com isso, então eu não trabalho a cura, eu mascaro isso através de uma dependência emocional, tá? Jogando para o meu parceiro uma responsabilidade muitas vezes que não é nem justa, ok? Porque eu me faço feliz e aí eu tenho condições de fazer ele feliz. Quando eu jogo para o outro tudo, quando eu sou dependente emocional, ok? Eu dependo daquela pessoa emocionalmente para ser feliz, para me sentir amada, para me sentir importante, para me sentir, sabe? Aí você preenche a lacuna. Para me sentir viva ou vivo, eu dependo daquela pessoa, eu dependo daquela companhia, eu dependo daquele amor. E aí eu jogo tudo para aquela pessoa. É quando eu estou usando a máscara da dependência emocional, certo? Então, é aquela pessoa que está o tempo todo procurando conselhos em troca de afeto. É aquela pessoa que quer atenção. Então ela fica o tempo todo procurando conselhos, sabe? Querendo conversar. O que você faria se fosse você? Ela até vai fazer diferente, mas ela quer ter aquele envolvimento, aquele acolhimento. Então tá o tempo todo inserida nesses contextos, né? Que busca o amor no outro porque se sente incapaz de amar a si próprio, tá? Que se veste, se cabe no papel de vítima porque entende que só assim vai conseguir receber a atenção do outro. Então eu me faço de vítima, me faço menor para que o outro possa me valorizar, para que o outro possa estar ali comigo, certo? Que conto a minha história, muitas vezes me diminuindo, me colocando realmente como incapaz de resolver os meus próprios problemas. É uma outra característica, tá? Que me submeto à humilhação, inclusive à violência, muitas vezes, verbal e física, pelo medo da solidão. E aqui, para mim, está o grande problema de quem sofre de dependência emocional. Se você se submete a uma relação a qualquer preço, pode ser que esse preço seja a humilhação, pode ser que esse preço seja uma relação abusiva, um relacionamento tóxico, pode ser que esse preço seja uma violência verbal e física. Mas como você se sente incapaz de se amar, você projeta no outro. Por isso que está aí a dependência emocional. Eu não consigo me amar, eu não vejo em mim valor, inclusive eu me sinto culpada ou culpado por abandonos anteriores, a culpa foi minha, eu trago para mim essa responsabilidade, então eu começo a ter como característico o quê? Um comportamento de querer agradar excessivamente o outro. Sabe aquela pessoa que quer agradar o tempo todo, que deixa de ser ela própria para ser quem a pessoa precisa que ela seja? É a pessoa que sofre de dependência emocional, tá? Que é a máscara da ferida do grande sofrimento do abandono. Eu tenho tanto medo de ser abandonado, eu tenho tanto medo da solidão que eu me sujeito a qualquer tipo de relação, a qualquer tipo de migalha. Essa é a grande verdade e esse é o grande problema dessa ferida. É quando eu me sujeito a ser humilhado dioturnamente, isso vira uma rotina. Gente, você já pensou você viver num ambiente assim,
onde você se sente menor do que o outro o tempo todo, onde você vive literalmente com medo de ser abandonada, de ser abandonado. Você imagina a tensão emocional a qual essa pessoa fica submetida todos os dias, né? Eu me colocar na condição de fazer tudo que o outro quer, porque o outro é literalmente mais importante do que eu. Ele é merecedor, eu não, porque eu me faço menor. Olha que situação humilhante, sabe? Aceitando qualquer coisa, me submetendo a violências, porque, gente, a violência verbal, ela é tão prejudicial quanto a física. Tem pessoas que acabam com o outro na palavra. Mina com a outra pessoa, mina com o poder, mina com a autoestima, mina com o amor próprio, acaba com a outra pessoa, a ponto da pessoa entrar numa tristeza profunda, numa melancolia, numa depressão, num processo de ansiedade, numa tentativa suicida, sabe? Olha que relação tumultuada, que relação fragilizada, que relação tóxica, motivada pelo medo do abandono. Quer dizer, você ficar com alguém, você ter uma relação, é mais importante do que qualquer outra coisa. Gente, solidão, às vezes ficar sozinho é uma bênção. Eu não digo sozinho uma vida inteira, não, mas sozinho um tempo para você se reorganizar, para você se curar, para você organizar suas ideias, organizar até o que você quer e o que você não quer. Você precisa de um tempo, como é que faz? Eu tenho uma máxima, que eu sempre falo isso o tempo todo, que é o seguinte: o caminho se faz caminhando. Então, esse caminho do amor próprio, sabe? De você se valorizar, né? Do autoconhecimento, da autoestima, esse caminho é um caminho que você vai ter que trilhar. Porque se você perdeu isso no meio dos processos de dor, como, por exemplo, a ferida do abandono, e dependendo do quanto você mascarou isso, né, do quanto você foi dependente emocional de outra pessoa, vai ser um processo para que você possa resgatar aí o seu poder, para que você possa entender que esse amor que você procura no outro, na verdade, ele está dentro de você, que essa luz que você procura no outro é sua, que essa companhia que você procura no outro, você já tem, porque você é a sua melhor companhia. Mas é um processo, não adianta que não vai ser assim. Gente, às vezes são anos de abandono, anos de uma relação abusiva, anos de um relacionamento tóxico, anos você achando que não merece, sabe? Anos você se sabotando, você literalmente sendo vítima, emocionalmente falando. E aí, como é que de uma hora para outra, tá? Você vai mudar tudo isso? Primeira coisa é tomar consciência, que é o que a gente tem feito aqui, tá? Tomar consciência disso. E depois entendendo que isso é um processo, entendendo que é um caminho. E que é um caminho que muitas vezes é doloroso, porque eu vou ter que dar de cara com a minha dor. E dar de cara com a minha dor me incomoda. Então, assim, eu tenho que decidir e eu tenho que seguir adiante nesse caminho, tendo paciência comigo, sendo gentil comigo mesma, entendendo que é um processo, não me sabotando, não voltando atrás, sabe? Não me fazendo de vítima. Tudo isso serviu como experiência, tudo isso serviu para me ensinar, inclusive numa próxima relação. Eu saio disso mais forte. Entende como é que a gente muda? Né? Você, na verdade, está o quê? Caminhando e ressignificando seus processos de dor. Você está dando aí uma nova perspectiva, olhando para a situação com uma nova compreensão. E quem sabe no meio desse processo você descobre aí uma pessoa que você tinha esquecido. Porque às vezes a gente esquece de quem a gente é. A gente se perde tanto nos processos de dor que a gente acaba se esquecendo de quem a gente é em essência. O medo da solidão é o gatilho da dependência emocional e do abandono, gente. Na verdade, a pessoa não quer ficar sozinha. Ah, mas não quer ficar sozinha porque é carente? Não, não tem nada a ver. Não quer ficar sozinha porque o ser humano, ele é relacional.
A gente precisa dessas conexões de amizade, de trabalho, sabe? Conexões na nossa igreja, ou onde a gente pratica a nossa fé, conexões com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos parentes, né? Com o nosso parceiro, nossa parceira. São conexões que a gente precisa. A gente se precisa. Na verdade, a gente não é uma ilha. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas fulano é tão carente. Não, fulano, na verdade, ele quer exercer o direito dele de se relacionar com as pessoas, entendeu? Talvez ele esteja até passando por uma fase, mas muitas vezes isso é oriundo de um machucado, que nesse caso pode ser o abandono. E aí, vamos lá. Ok, né? Falei da máscara, que é a dependência emocional, tá? E aí a gente tem algumas consequências. Não dá para achar que eu venho de uma situação de um abandono, seja ele qual for, e que essa ferida que não foi tratada, que virou uma dependência emocional, que pode ter aprofundado muito a ponto de ter evoluído para uma fratura emocional, porque ferida pode ser superficialmente, fratura aí já é algo que até me impede de tomar decisões, me impede de mudar o meu comportamento, ok? Então uma ferida ela pode evoluir para uma fratura. Eu não posso achar que isso não vai ter consequências. Então, assim, a primeira grande consequência que eu gostaria de destacar para vocês é uma ansiedade, uma angústia que a pessoa começa a desenvolver. É o que as pessoas, quem estuda comportamento humano, chama de angústia de separação. Eu tenho tanto medo de ficar sozinho, sabe? De me ver na solidão, que eu fico o tempo todo com medo, e esse medo me gera uma angústia, isso me gera uma ansiedade, então eu estou o tempo todo ansioso, e esse comportamento emocional de ansiedade vem de uma consequência do abandono que não foi tratado, dessa dor emocional que eu fico revivendo o tempo todo, tá? Às vezes isso é inconsciente, mas eu revivo, ok? Traumas psicológicos, e aí eu posso destacar o transtorno de estresse pós-traumático. Dependendo do nível de abandono, sabe? Um pai que abandonou, uma mãe, um filho que te abandonou, né? Um parceiro, uma parceira, dependendo do grau de importância que essa pessoa tinha para você e do quanto tempo vocês tinham um relacionamento, do quanto você foi pego de surpresa, embora, né, as pessoas vão dando sinais de abandono pra gente, mas a gente às vezes não quer ver. Isso pode gerar em você um estresse pós-traumático. Tá? É um trauma psicológico que vai gerar em você. Vai gerar em você sequelas na maneira como você se comporta, tá? Transtorno de personalidade limítrofe. O que é isso? É aquela pessoa que está sempre com medo de crítica, está sempre com medo de rejeição social, está sempre com medo de ser abandonado, tem dificuldade de controlar as suas emoções, é uma pessoa que é muito impulsiva, é uma pessoa que é insegura em relação à sua própria identidade, tá? Tem pensamentos paranoicos. Tudo isso é o transtorno da personalidade limítrofe, que é uma consequência também desse abandono ou de abandonos recorrentes, certo? Às vezes a pessoa se coloca, ela tem um padrão comportamental de se colocar também numa situação de abandono. Também é algo que pode acontecer. E os mais variados tipos de problemas emocionais, como você se odiar, você se culpar, você não se amar, você sofrer de baixa autoestima. Tudo isso são consequências dessa ferida emocional, do abandono que não foi tratada e que evoluiu para uma fratura emocional, tá? Que te impede, inclusive, de tomar decisões assertivas para você, certo? Então, ó, ansiedade, angústia, tá sempre acontecendo, a gente tá sempre com aquela sensação de que vai ser abandonado, com aquela sensação de que vai ser deixado, com aquela sensação de que vai ser preterido, menosprezado, deixado de lado, deixado para trás. É uma sensação que você tem o tempo inteiro e isso te gera uma ansiedade, isso te gera uma angústia, tá? Você tem traumas psicológicos também, porque você vive com medo. A pessoa que vive com medo
num período de tempo, como é que ela não vai desenvolver um trauma psicológico? É muito comum que aconteça, tá? O transtorno da personalidade limítrofe, que essa pessoa, tá? Que tá o tempo todo com medo de ser deixado, com medo de ser rejeitado, com medo de ser abandonado, que começa a ter aí pensamentos paranoicos, que começa a ter uma insegurança em relação à sua própria identidade, a pessoa tem medo de várias coisas, a ponto de virar pânico mesmo, tá? E problemas emocionais, como você se culpar, como você não se amar, como você se odiar, como você não se valorizar. Tudo isso, gente, são consequências emocionais que essa ferida do abandono traz para nossa vida. Porque eu fui abandonado ou abandonada e eu não consegui lidar com isso por diversos motivos, porque dói muito. Por tabela, eu começo a me abandonar. É o que a gente chama de autoabandono, tá? Eu começo a não ver valor no que eu faço, eu começo a não me priorizar, eu tenho a minha autoestima abalada, o meu amor próprio também é abalado, e aí eu começo a me abandonar. Eu começo a não me priorizar, a me deixar de lado, como consequência de um abandono ou de uma série de abandonos que eu sofri ao longo da minha vida, tá? Então, eu não me amo, eu começo a não me amar porque eu não vejo valor em mim, ok? Eu busco no outro, acreditando que esse outro vai preencher um vazio interno que é meu. Agora, não vai, tá? Vazio emocional que é nosso, quem preenche somos nós. Quando a gente projeta no outro, a gente vai se frustrar, até porque o outro não tem a obrigação de preencher um vazio que é nosso. O outro ele já tem as questões dele para lidar, certo? Então, assim, estou projetando na outra pessoa, tá? Quando eu confundo compartilhar amor com apego. Compartilhar amor é uma coisa, apego emocional é outra. Apego é quando eu não consigo literalmente imaginar a minha vida sem aquela pessoa, estou apegada àquela situação. É um apego que o relacionamento está ruim, talvez eu sofra numa relação abusiva, talvez tenha humilhação, talvez tenha violência verbal ou física, mas eu não consigo sair daquilo, é apego. Quando eu deveria estar compartilhando amor. Compartilhar amor é quando eu me amo a tal ponto que esse amor transborda para a minha relação. Eu não amo mais o outro do que a mim. Eu me amo em primeiro lugar e eu transbordo esse amor para a minha relação. E o mais importante de tudo, eu entendo que existe a minha vida, existe a vida do meu parceiro ou minha parceira e existe a vida que a gente vive junto. Porque, gente, às vezes o sonho é seu, o sonho do seu parceiro é outro, tá? Pode acontecer isso, tá? A gente tem aí que compartilhar sonhos, né? Mas o meu sonho é um, o sonho do meu parceiro é outro, tá? E a gente tem aí uma vida que é nossa. Então são 3 vidas, eu preciso entender isso. Se eu não entender isso, eu vou ficar muito machucado ou muito machucada. Ok? Então, eu posso me abandonar de forma física, emocional, financeira, espiritual. Eu posso me abandonar de várias maneiras, tá? Tô falando agora de autoabandono, que normalmente é uma consequência do abandono que eu sofri, ok? Por exemplo, o emocional é quando eu me julgo mais do que me aceito. Toda vez que eu estou me julgando mais do que me aceitando, do que me acolhendo, do que me amando, eu estou praticando autoabandono. Por que eu sou tão rápida em acolher o outro e tão tardia em me acolher? Por que o outro merece mais e eu menos? Eu estou me abandonando, certo? Financeiro, quando eu me recuso a cuidar de mim mesmo, achando que o outro tem responsabilidade financeira sobre mim. É um abandono financeiro. Você se abandonou financeiramente falando, tá? Físico é quando você se recusa a tomar conta de você próprio, esperando que o outro faça isso. Você cuida de você
tá? Ele cuida dele e vocês cuidam um do outro. Não é só a pessoa, é você também se cuidar. Abandono físico. Abandono relacional é quando você se recusa a falar por você mesmo nas relações. O outro que tem voz. Porque eu tenho tanto medo de ser abandonado que eu não tenho voz ativa na relação. Eu não me coloco, tá? Eu não digo o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Eu tô me abandonando dentro dessa relação. Eu tô vivendo com essa pessoa a qualquer preço. Abandono espiritual é quando eu faço do meu parceiro a minha fonte de amor. Ao invés de procurar dentro de mim esse amor, ao invés de procurar dentro de mim essa luz, porque eu sou centelha divina, eu tenho uma essência divina que é puro amor, mas eu não procuro isso em mim, eu procuro no outro, então eu também estou me abandonando espiritualmente falando. Então olha, gente, o quanto a gente pode se abandonar nessa vida, né? O quanto a gente pode se abandonar. Existem várias maneiras, vários comportamentos de abandono. Dentro de todos esses aqui que eu falei para vocês, tá? Abandono emocional, financeiro, físico, relacional e espiritual. Você se vê em algum deles nesse momento da vida? Porque às vezes a gente não se abandona em todas as áreas, mas tem uma areazinha que a gente se abandona. Por exemplo, o físico. Quando eu não faço uma alimentação saudável, quando eu não pratico atividade física, sabendo que preciso, quando eu não faço exames pelo menos uma vez ao ano, é um exemplo de abandono físico. Olhando aqui para esses abandonos, emocional, financeiro, físico, relacional, espiritual, vocês se veem se abandonando em alguma área? Tem alguma área que pega vocês? Há 5 meses atrás, eu já tinha me abandonado no corpo físico, tá? Eu não estava cuidando da minha saúde. E aí veio todo um sinal de alerta, eu comecei a ter alguns problemas hormonais, e aí hoje eu faço uma série de tratamentos, tomo um monte de remédio, tomo injeção na barriga todo dia. Mas por quê? Porque eu me abandonei lá atrás. Eu foquei na família, eu foquei na carreira, eu foquei na saúde do meu pai que é doente, eu foquei em um monte de coisa e desfoquei o quê? Do meu corpo, do meu templo, do meu físico. E hoje eu pago o preço por isso, tá? Quando a sua intenção no relacionamento é obter amor, ao invés de partilhar amor, então você irá se sustentar no seu parceiro de forma injusta, procurando sempre que ele lhe dê amor, atenção, aprovação, tempo e carinho. Tudo aquilo que você pode se dar. Você pode se dar amor, você pode se dar atenção, você pode se dar aprovação, você pode se dar tempo e você pode se dar carinho, mas você projeta no outro, porque você está numa relação com a intenção de obter amor ao invés de partilhar amor, tá? Eu não estou partilhando amor. Essa partilha vem de uma convivência e não é justo a gente jogar isso na outra pessoa. Então, se eu quero obter amor, eu tô fazendo tudo isso aqui, ó, projetando no outro. Eu quero que o outro me aceite, que o outro me ame, que o outro me dê atenção, que o outro me aprove, que o outro me dê tempo, que o outro me dê carinho, que o outro, sabe? Tudo aquilo que eu posso fazer por mim. Por quê? Porque é uma relação de apego. Existe um apego emocional aqui. Eu me vejo como um incapaz, literalmente falando, de me fazer feliz. Porque, de novo, eu não me vejo sem aquela outra pessoa, tá? Então, essa frase aqui é muito importante. Por isso que eu separei ela para a gente finalizar o nosso bate-papo, o nosso estudo, a nossa troca de hoje, né? A nossa análise, a gente terminar com essa frase, tá? Eu não posso ter a intenção de obter amor. Eu tenho que partilhar amor. E quando é que eu partilho? Eu partilho quando eu tenho. Quando eu tenho amor, eu não quero obter do outro. Eu me amo e eu amo o outro. Então eu partilho amor. Quando eu quero obter, é quando eu não me amo. E aí eu quero que o amor dele
ou dela, o amor da pessoa supra o meu vazio existencial. E aí fica puxado para o outro, seja quem esse outro for. Um amigo, um parceiro de trabalho, um sócio, uma sócia, pai, mãe, filho, um parceiro amoroso, fica muito puxado. Porque imagina a pessoa ter que lidar com o meu vazio existencial, com a obrigação de preencher um vazio que é meu, que muitas vezes nem eu sei porque que eu tenho esse vazio. Nem eu sei como é que isso começou. Então, a gente tem que mudar o foco, tá? Mudar o foco de obter amor para partilhar amor. Porque quando o meu foco é obter, isso quer dizer que eu não tenho. E quando o meu foco é partilhar, isso quer dizer que eu me amo, que eu amo o meu parceiro, que eu amo a minha parceira, e eu consigo, por me amar e amar o meu parceiro, eu consigo partilhar um amor que eu já tenho. Eu amo a mim, eu amo a vida, eu amo o que eu faço, eu amo de uma maneira geral. E eu amo também aquela pessoa. Então eu estou partilhando com essa pessoa amor, eu estou partilhando vida, eu estou partilhando experiência, eu estou partilhando momento. Partilhar no sentido de dividir. Eu estou dividindo com essa pessoa. Não é o sentido de obter, porque quando eu quero obter é porque eu não tenho, eu estou sugando do outro, sugando dele e querendo que essa pessoa dê conta das minhas feridas, dos meus vazios, das minhas questões. Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Ó, um beijo muito carinhoso, se cuidem. Beijo! Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.